Faça isso para você ter menos fome e mais energia. Meu nome é Matheus, sou nutricionista e hoje a gente vai falar sobre a higiene do sono. Você sabe o que é a higiene do sono? Você faz e realiza as práticas de higiene do sono? Hoje eu vou explicar a importância da higiene do sono, como isso pode impactar positivamente na sua qualidade de vida e como é que isso pode influenciar diretamente na sua energia e na sua percepção de fome ao longo do dia. Apesar de ser uma prática muito simples, ela é extremamente negligenciada, principalmente nos dias de hoje, onde o tempo inteiro exige da gente ficar acordado até altas horas da noite, exige muita luz. Inclusive, eu estou gravando nesse exato momento com uma luz na minha cara, então a gente vai entender quais são os impactos que isso tem hoje por conta da nossa rotina agitada. E a gente vai explicar também, eu vou explicar o que é essa higiene do sono. Espero que você goste do episódio de hoje, porque é algo extremamente importante, é um dos principais pilares que hoje eu trabalho dentro do meu consultório. E que eu tenho certeza que se você aplicar o que eu te falar aqui hoje, a sua vida vai mudar. E depois você vai me mandar mensagem lá no meu direct. Se você não me segue lá no Instagram, me siga agora mesmo @Mateus de Souza Nutri. O Mateus com TH. Eu vou colocar aqui na descrição. Se você estiver escutando ali pelo Spotify ou até mesmo pelo YouTube, eu vou deixar aqui na descrição. Mateus de Souza Nutri. Se você tiver alguma dúvida relacionada a esse tema ou diversos outros temas que eu trago aqui no YouTube ou no Spotify ou em diversas outras plataformas de podcast, você pode me perguntar lá que eu respondo. Tudo bem? Então vamos nessa. Você já parou para pensar o quanto os efeitos de uma boa noite de sono pode fazer a diferença no nosso organismo, nos nossos níveis de energia ao longo do dia e na nossa percepção de fome? Pois é, durante o sono é que diversos hormônios do nosso corpo é regulado, principalmente os envolvidos relacionados ali à nossa saciedade e à nossa percepção de fome. Um desses hormônios é chamado de grelina e que a gente vai conversar um pouquinho mais daqui para frente. Outro ponto é em relação ao restabelecimento de energia. É como se a gente carregasse realmente quando a gente dorme. O problema é que dormir vai muito além de deitar na cama, fechar o olho e pegar no sono. Muitas vezes a pessoa deita na cama, dorme, mas não tem uma qualidade de sono, acorda todo quebrado. E as práticas de cuidar do sono é muito simples. A gente chama de higiene do sono. Inclui pequenas ações como manter a rotina de horários, por exemplo, é um dos principais. Sempre tentar dormir no mesmo horário e acordar mais ou menos no mesmo horário. Fazer algumas práticas de relaxamento, ler um livro, beber um chá, algo assim, ou fazer uma leitura realmente, algo que faz você desligar, evitar luz, celulares, notícias pesadas, assistir um filme que te deixa cheia de adrenalina. É algo interessante para que você crie um ambiente favorável para que a boa noite de sono aconteça. Então, com esses hábitos, o sono se torna muito mais restaurador. O corpo realmente começa a responder de uma forma muito mais positiva. Isso é muito interessante. Além de melhorar diversos outros aspectos da nossa vida, como bem-estar, ter uma boa noite de sono contribui para um equilíbrio também da nossa percepção de fome ao longo do dia. Ela contribui também para a gente evitar aqueles impulsos alimentares por algum doce, por exemplo. Então, parece besteira, mas a gente tem uma gama de artigos científicos hoje documentados na literatura científica em bases de dados como PubMed, por exemplo. Então, dormir bem, no final das contas, é uma das bases, é um dos pilares que a gente precisa cuidar agora mesmo. Se você não dorme bem, se você dorme em horários diferentes, cuide da sua noite de sono, porque isso vai impactar em diversas outras coisas na sua vida, principalmente pensando ali nos seus hábitos alimentares. A gente vai explorar um pouquinho agora. Então, Matheus, como é que o sono pode impactar e influenciar no meu comportamento alimentar, nos meus hábitos, nas minhas escolhas alimentares ao longo do dia? Isso é algo muito importante que a gente precisa refletir. Lembra que eu falei que durante o sono que há uma regulação de diversos hormônios e um desses hormônios é chamado de grelina? Pois é. A grelina,
ela é regulada quando a gente dorme e dorme bem. Significa que você, além de dormir, você precisa ter qualidade desse sono. Então, desde já, eu quero deixar bem claro que dormir e ter qualidade do sono são duas coisas diferentes. Então, quando a gente não dorme bem, ou não dorme em horários suficientes, ou mesmo dormindo em horário suficiente, a gente não tem qualidade desse sono, um hormônio que era para ser reduzido, que é um hormônio da fome, chamado grelina, ela é aumentada. Então a percepção de fome no outro dia tende a ser naturalmente maior. Em algumas pessoas isso é mais forte, em outras pessoas isso é mais fraco. Mas isso, de fato, acontece. E isso acontece de maneira muitas vezes imperceptível. E a gente olha, quando a gente olha na literatura científica, que esse consumo calórico a mais por conta desse aumento de percepção de fome acontece muito mais para o lado de carboidratos, em beliscos. E muitas vezes se torna imperceptível, porque é tão pequeno que a gente nem considera, a gente nem lembra, no final das contas. Então, dormir mal pode fazer com que a gente compense comendo mais, por conta desse aumento dessa grelina, por conta dessa regulação hormonal que não aconteceu durante o sono. Um outro ponto contribuinte para esse pra aumentar ali o consumo energético, para influenciar negativamente no nosso comportamento alimentar, é em relação aos nossos à regulação de estresse e ansiedade. E muitas vezes a gente chama aqui de fome emocional, quando a gente, muitas vezes, porque está estressada ou ansiosa, acaba recorrendo ao alimento como uma forma de aliviar esse estresse e ansiedade. O ponto é que quando a gente dorme, uma das regiões muito importantes para regulação de emoções é chamada de amígdala e a outra chamada de córtex pré-frontal, que é uma região que fica logo aqui atrás da nossa testa. Essas duas regiões são importantíssimas quando se trata de regulação de estresse e ansiedade, e quando a gente dorme mal, imagine que essas 2 regiões e diversas outras regiões do nosso cérebro, ela não está funcionando na sua capacidade máxima. É como se você estivesse acelerando o carro, mas que o freio está ruim. Basicamente é isso. Então, quando você dorme mal, você não consegue, você tem uma força de vontade, vamos assim dizer, de controlar aqueles impulsos por comida. Você tem uma dificuldade maior de controlar esses impulsos por comida, porque durante o sono, essas regiões responsáveis por inibir o seu comportamento impulsivo, ele não foi restaurada. Isso é bem interessante. Então, essa questão, se você já come por ansiedade e por estresse, se você não tem um sono adequado, esse freio simplesmente, imagine do carro que está acelerando e quando é para apertar no freio, não freia. É basicamente isso. O seu freio não está funcionando. E isso pode trazer aquela sensação de incapacidade de, ah, Matheus, eu não consigo. Eu não consigo me controlar. Pois é, eu entendo. E sim, isso acontece. Se você não cria um ambiente favorável para que esse freio aconteça, se você não faz a manutenção no carro para ter freio, como é que você vai exigir do carro que freia na hora que você aperta no freio? Não tem como. É importante que você faça a manutenção, igual você faz a manutenção no carro, para que tudo funcione e você não tenha um acidente, você também tem que fazer a manutenção do seu corpo. E uma dessas manutenções a gente chama de sono. E para a gente melhorar nosso sono, a gente precisa fazer a higiene do sono. E é fazendo a higiene do sono que a gente melhora a nossa qualidade e que a gente consegue regular nossa percepção de fome, a gente começa a diminuir a nossa fome emocional, você consegue gerenciar melhor suas emoções, e isso tende, claro, com diversas outras coisas que precisam ser trabalhadas, tende a você ter um controle melhor, um gerenciamento melhor sobre as suas escolhas alimentares, que pode favorecer e impactar diretamente no seu processo de emagrecimento. E comumente eu me deparo com um tipo de situação ou de pergunta na verdade, de indagação. Ah, Nutri, ô Matheus, eu durmo 4 horas por noite, 5 horas por noite e eu estou bem pra caramba. Isso aí é besteira. Aí quando eu vou olhar a rotina alimentar dessa pessoa, ela vive acionada, ela só funciona à base de café. Ela acorda, já toma café. 10 horas da manhã ela toma um Red Bull.
Aí depois do almoço ela toma mais um cafezinho, de tarde ela compra um Monster para comer com pão de queijo. E à noite ela começa a tomar um Red Bull ou um energético que seja para poder estudar mais. E aí ela dorme. Ela não tem qualidade do sono e porque ela não teve qualidade do sono, ela começa a realmente a tampar o sol com a peneira usando o energético. Ela tá baqueando um problema. E ela acha que tá tendo muita energia durante o dia. Mas na verdade ela só tá funcionando à base de cafeína, à base de estimulantes. E isso pode ser muito ruim para a recuperação física e mental. Isso a médio e longo prazo pode trazer diversas consequências cognitivas, diversas consequências fisiologicamente falando, e hormonalmente falando também. Tá, Matheus, agora eu entendi o que que é higiene do sono. Eu entendi que muitas pessoas negligenciam essa prática tão simples de higiene do sono, que você diz que é simples. Eu entendi como isso pode impactar negativamente nas minhas escolhas alimentares, nas minhas decisões ao longo do dia. E agora eu quero saber, Matheus. Beleza, o que que eu posso fazer para quais são as práticas que eu posso fazer para fazer realmente essa higiene do sono? É muito simples. Existem alguns pontos, existem vários pontos e eu coloquei apenas alguns aqui, tá? Então escute com atenção. Primeiro, mantenha horários fixos, tanto para ir para a cama quanto para levantar. Porque se você mantém essa rotina de dormir mais ou menos no mesmo horário e de acordar mais ou menos no mesmo horário, a gente mantém o que a gente chama de ciclo circadiano. Esse ciclo circadiano é um ciclo biológico que todo mundo tem de 24 horas. Se você dorme em um horário, no outro dia, exemplo, você dorme 10 horas da noite, no outro dia você dorme 1 hora da manhã, no outro dia você dorme meia-noite, no outro dia você dorme 2 horas da manhã, ou seja, você não tem horário estabelecido para dormir. E esse ciclo circadiano ele simplesmente demora um tempo para poder se regular. Para ficar mais claro essa questão desse relógio biológico e como é que essas mudanças de horários podem impactar negativamente na sua vida, imagine que as pessoas, por exemplo, os jogadores do Brasil vai jogar no Japão. O fuso horário de lá é diferente. E quando a pessoa viaja para um outro continente, onde o fuso horário ele é diferente, muitas vezes a pessoa pode ficar confusa, o intestino pode dar uma travada, ela pode ficar realmente ter alguns problemas cognitivos, de reflexos, de enjoo, porque realmente mudou o fuso horário, enquanto aqui é de dia, lá é à noite. Então a gente chama isso de jet lag. Mas esse jet lag, ele também pode acontecer quando você dorme em horários e acorda em horários diferentes. A gente chama isso de jet lag social, então você tem os mesmos impactos em uma magnitude menor de confusão, de realmente prejudicar a sua cognição, tomadas de decisões, regulação de fome, apetite, reflexo. Tudo isso pode ser prejudicado porque você não estabeleceu horários fixos de mais ou menos dormir no mesmo horário. Isso é um problema. Isso é um grande problema. E é um problema tão grande e às vezes a pessoa já tá há tanto tempo nessa, há 2, 3, 5, 20 anos, e pra ela é normal. Ah, Matheus, eu durmo bem, pra mim é normal. Ela nem sabe mais, ela nem tem mais o parâmetro do que é bom. E ela teima que ela dorme bem. João, que dorme 4 horas por noite, tem 25 anos e que parece que tem 40. Não, tá tudo bem, tá tudo bem. Então tá bom, né? Então tá bom. Outra prática bem interessante para você começar a praticar em relação à higiene do sono, evite dispositivos eletrônicos. Essas luzes podem acabar inibindo a produção de um hormônio chamado de melatonina. A melatonina é um hormônio muito importante e fundamental para induzir você ao sono, tá? Você não precisa sair suplementando à torta e à direita melatonina para melhorar seu sono. Você precisa evitar essas luzes que ficam aí no seu celular, no seu notebook, evitar essas luzes para não impedir a produção natural dessa melatonina que é tão importante e fundamental para que você tenha uma boa indução de sono. Então, reduzir é muito importante. Se você até puder colocar luzes amarelas com uma frequência mais baixa, e é uma tonalidade mais, como é que eu posso dizer? Uma tonalidade mais tranquila. Não sei se eu posso dizer isso. Tonalidade tranquila, para mim parece errado.
uma tonalidade mais baixa, né, nada algo intenso. Essa luz amarela ela não inibe a produção de melatonina, ok? E um terceiro ponto é: crie um ambiente escuro e silencioso, um ambiente calmo, tranquilo, fresco. Se tiver ar-condicionado, melhor ainda, deixa ele numa temperatura agradável, deixa um ambiente mais silencioso, para você ir se desligando, para você realmente ter uma indução de sono, para você chegar na fase um, 2 ali do sono mais tranquilo. É muito importante você realmente criar esse ambiente favorável para que o sono aconteça. Usa cortinas blackout para evitar a entrada de luzes. Usa um ventilador para deixar mais fresco. Não sei. Então, faça isso. Tem diversas coisas que a gente pode fazer para contribuir para o nosso ambiente de sono favorável, ok? E claro que eu não poderia deixar de falar da alimentação à noite. Primeiro ponto, evite cafeína. No máximo, 15 horas. No máximo estourando, eu diria 14, mas assim, estourando 15 horas. Por quê? Porque a cafeína ela tem um tempo de meia-vida de metabolização de 8, 10 horas, dependendo de pessoa para pessoa. Isso significa que por mais que você, depois de 5 horas, não tenha aquele mesmo efeito de ficar ligado da cafeína, a cafeína ainda está circulando ali no sua corrente sanguínea. E quando se trata de sono, essa cafeína que ainda está circulante ali na sua corrente sanguínea, ainda pode prejudicar a indução do sono, pode prejudicar a qualidade do seu sono. Então, por mais que muitas vezes você consiga dormir, por conta dessa cafeína, você não consegue transitar nas fases do sono, que é a fase um, 2, 3, 4, e o sono REM de maneira adequada, ok? Outro ponto em relação à alimentação ao longo da noite é que evite refeições muito pesadas, exageradas, que você vai dormir, deitar, ter aquele refluxo, sabe? Deitar pesado. Então, tenha uma refeição mais leve, mais tranquila. Prefira realmente porções um pouco mais porções pequenas ou porções que, por mais que seja um grande volume, que não seja tão pesada, cheia de gordura, cheia de, sei lá, carne vermelha, um excesso. Então tome muito cuidado com isso, porque isso pode prejudicar a qualidade do seu sono. Uma outra coisa que você também pode começar a praticar para realmente incluir nessa rotina de higiene do sono é colocar algumas técnicas de relaxamento. Algumas pessoas gostam de fazer meditação, e aí, eu não sei meditar. Tem meditação guiada hoje em aplicativos aí no Play Store ou App Store que você pode baixar gratuitamente e que tem essa meditação tranquila aí que você aprende com alguém te guiando. Fazer algumas respirações. Às vezes a pessoa gosta de fazer yoga. Outra coisa que eu especificamente gosto de fazer é fazer um banho quente. É uma prática bem interessante que realmente me relaxa. E fazer uma leitura, porque isso faz com que eu me concentre em uma dada informação, uma história, alguma informação ali. Eu vou me desligando, e aí quando eu paro a minha leitura, eu já estou ali com sono e vou dormir. Isso é bem interessante, realmente colocar essas práticas de relaxamento, seja uma leitura, seja um banho quente, seja tomar um chá, algo bem interessante que pode contribuir positivamente para a sua qualidade do sono. Então, para finalizar essa conversa de hoje, vamos recapitular o que a gente conversou um pouquinho aqui, né? A gente falou sobre a higiene do sono, qual a importância, quais são os impactos positivos. A gente falou quais são as práticas que você poderia incluir na sua rotina, desde as técnicas de relaxamento, desde a alimentação, algumas coisas que podem contribuir e algumas coisas que podem acabar prejudicando a sua qualidade do sono. A gente analisou quais são os potenciais problemas, o que que você pode fazer, e eu espero realmente que você consiga colocar em prática todas essas informações que a gente conversou brevemente aqui nessa conversa aqui, tá? Então, se você gostou desse vídeo de hoje, me siga lá no Instagram, Mateus de Souza Nutri. Você pode olhar na descrição se você estiver no YouTube ou se você estiver no Spotify. Tá lá, Mateus de Souza Nutri. Se você ficou com alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no meu Instagram que eu respondo, tá? E um último pedido, compartilhe com aquele amigo ou com aquela amiga que você acha que esse episódio de hoje pode ajudar pode ajudar aquela pessoa a ter uma boa qualidade do sono, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, manda mensagem lá no Instagram e vejo vocês nos próximos episódios. Tchau, tchau.